Olá, meus amores, quem fala aqui é Ângela Nóbrega. Estamos aqui hoje para fazer o nosso devocional. Hoje o nosso devocional vai falar sobre aliança. E para falar sobre aliança, nós vamos ler lá em Eclesiastes 5, do 4 ao 5, que diz assim: Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Isso está na palavra de Deus. Isso é muito sério. Quando você faz um voto, principalmente quando você faz um voto com Deus, é necessário que você cumpra. Porque aqui na palavra diz que se você não cumprir, você é tolo. E era melhor até que você não o fizesse. E nós vamos estudar hoje por que isso acontece. E nada melhor para colocar, para exemplificar uma aliança do que a aliança de casamento. Vou passar um vídeo aqui do meu casamento, no exato momento dos votos. Vocês vão assumir votos nessa hora. O noivo, com a voz bem forte, bem postada, olhando para ela, vai dizer assim: eu te recebo como minha esposa, para caminhar com você, segundo os mandamentos de Deus. Prometo te amar, te respeitar, te conservar e te consolar, tanto na alegria como na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. E para isso, eu empenho a minha honra. Amém. Esse vídeo falou sobre obediência, né? Quando você faz uma aliança, você precisa obedecer aos mandamentos de Deus. E quando você quebra uma aliança, você está quebrando o mandamento de Deus. E quando você quebra o mandamento de Deus, você entra na desobediência. Nós aprendemos que você atrai para a sua vida consequências. Como no contrato de uma residência, que para você que você precisa, nas cláusulas você precisa conservar, né, a casa, enfim. Quando você quebra essa cláusula, você tem uma multa para pagar. Da mesma forma, a aliança espiritual que você faz com Deus, que você faz com os familiares, que você faz com sua esposa, seu marido, quando você quebra essa aliança, você traz consequências para dentro do seu lar. E consequências muitas vezes graves. Porque a aliança, ela é um pacto. Eu vou ler aqui para vocês. A aliança, ela é um pacto, um compromisso, um contrato, onde isso é incondicional, ou seja, uma das partes pode quebrar e a outra continuar, mesmo assim sendo fiel. Deus é assim conosco. Quando a gente quebra um pacto com Ele, Ele continua fiel. Mas aquela pessoa que se tornou infiel, que quebrou aquele pacto, ela traz consequências como Davi atraiu para a vida dele. E o que aconteceu com Davi? Quando ele quebra, né, quando ele quebrou a aliança, ele quebrou o princípio da honra. Por isso que lá nos votos do casamento, eu vou empenhar a minha honra. Você está dando a sua palavra. E para Deus a palavra é muito importante. Então quando você empenha a sua honra para cumprir aquilo que você fez, o pacto com Deus e com o outro, você está selando um compromisso. A quebra dessa aliança, esse princípio de honra, ele faz com que portas sejam fechadas. Portas sejam fechadas. Para exemplificar isso, estamos na Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual. Está tudo lá. Em Provérbios 28:13 está escrito aqui: quem encobre as suas transgressões nunca, preste atenção, nunca, não é de vez em quando, 2 vezes, nunca prosperará. Isso explica biblicamente, aqui no nosso manual de Deus, nos mandamentos de Deus, o porquê que quando existe uma quebra de aliança, quando existe um adultério, quando existe alguma transgressão no casamento, por exemplo, que é um contrato, que é uma aliança, a vida financeira, ela simplesmente sai do eixo. Você não consegue prosperar. É um carro que quebra, é um filho que fica doente, é você que fica doente, acontecem várias coisas e vai acontecendo. Por quê? Porque houve uma quebra de aliança, e aí, quando existe essa quebra de aliança, o inimigo, ele consegue uma brecha. E é aí que ele vai trabalhar. Por quê? O inimigo, ele não quer o casamento, ele não quer a aliança, porque a aliança, ela faz com que você esteja perto de Deus, com que você esteja exatamente fazendo o que Deus quer, são os mandamentos. E aonde ele ataca, principalmente no casamento. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento, porque é onde começa tudo, é a família. E é aí que ele está destruindo lares, aonde ele está entrando. E nós precisamos, como cristãos, como pessoas que temos fé em Deus, que acreditamos nos seus mandamentos e que queremos cumpri-los, que a gente preste muita atenção. Essa semana, eu tenho comentado até com meu marido que todas as pregações que nós temos assistido é para nós que já estamos, né, estudando a palavra, que já temos o conhecimento, porque é uma exortação para que a gente tome cuidado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está vendo, o que a gente está fazendo, alianças que a gente está fazendo, com quem temos andado, com quem temos falado. Quebra de aliança. Então, a Nath falou sobre isso, a Ali falou sobre isso também aqui no devocional, e na semana passada eu falei sobre a gente resistir, e hoje estamos aqui falando sobre alianças. É necessário que a gente
Tome cuidado, porque o inimigo ele vai atacar exatamente aí, para que ele entre e arrume essa brecha como nós estudamos aqui. E lá mais na frente, em Provérbios, está escrito assim: quem confessa essas transgressões e a deixa, é muito importante isso, e a deixa, terá misericórdia. Mas para você ter misericórdia, para que você realmente seja perdoado, é necessário que você deixe. Não tem como a gente cobrir, não tem como a gente, é só isso daqui. Adulterar não é só você trair aquela pessoa. Adulterar é você mentir, é você esconder. Adulterar é você não fazer o que Deus mandou você fazer. Até porque Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. E vai ter uma hora que a verdade, ela chega, porque Jesus, ele é a verdade. E como nós estudamos aqui, a quebra de aliança, ela traz o quê? Ela traz a escuridão. Ela traz a escuridão no seu lar. Ela traz a escuridão no seu casamento. Ela traz a escuridão até para os seus filhos, porque eles fazem parte dessa aliança, que é onde começou no seu casamento. Então, essa escuridão é o quê? É a ausência de luz. E quem é a luz do mundo? A luz do mundo é Jesus. E quando você traz escuridão para o seu lar, para o seu casamento, para a sua vida, você está trazendo a ausência de Jesus. E quando existe a ausência de Jesus, é aonde o inimigo faz a festa. Então, amigo, cuidado. Cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com as quebras de aliança. É por isso que o pastor Josué Gonçalves, eu assisto muito ele é terapeuta familiar. Ele fala que é necessário que se faça a aliança, que se lembre da aliança, que se renove a aliança. Por isso é necessário renovar a aliança. Eu converso muito isso com meu marido. Nós fazemos congressos de casais. Nós fizemos o Casados para Sempre. Aliás, o Casados para Sempre foi importante por conta de uma quebra de aliança, onde nós restauramos essa aliança. E nesse Casados para Sempre, nós fizemos outras alianças. E se a gente não cumprir essa aliança, pode ter certeza, aonde o inimigo vai atacar é nessa quebra de aliança e vai atrair para sua vida falta de prosperidade, como nós estudamos, ausência de luz, que é a ausência de Jesus. Nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo como Jesus, somos pequenos cristos. Nós precisamos entrar na palavra. Quando a gente entra na palavra, quando a gente estuda, quando a gente traz a Bíblia para dentro do nosso lar, você pode ter certeza que você não vai quebrar a aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, e ela vai se cumprir. Então, cuidado, não quebre alianças, seja fiel, cumpra os seus votos, porque você vai atrair para o seu lar a luz do mundo, Jesus.